Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha na parte, alguns exemplos de alguns processadores e seus modos de endereçamento e conjuntos de instrução correspondentes. A gente já viu na aula passada os exemplos de instruções que o x86 tem, aquela arquitetura, né? E esse aqui é um exemplo, é um diagrama de como é a organização do modo de endereçamento. A gente tem aqui alguns registradores. Esses registradores são chamados registradores de segmento. A memória é dividida em segmentos, tá? Então você tem um trecho da memória que é um segmento, um outro trecho e assim por diante. Cada programa do computador ele trabalha dentro de um segmento. Esse segmento, esse registrador de segmento, ele aponta para um registrador de descrição desse segmento que tem um endereço base. Esse endereço base é o endereço base na memória de onde esse segmento de memória está. Então, seu programa pode estar rodando com um segmento FS, por exemplo, ele vai pegar lá o endereço base do FS e vai usar ele para calcular onde os dados e as instruções do seu programa estão. Juntamente com esse endereço base, ele vai somar o endereço efetivo do dado que você está procurando. Então, dentro de um segmento, que dado que eu estou procurando, que variável que é, que instrução que eu estou achando. E aí tem um monte de maneiras de calcular na arquitetura x86. A gente pode ter um registrador base, que é uma base de endereço dentro do segmento. Esse registrador base ele pode ser somado com um fator de escala de um registrador de índice. Então você tem um índice que é um valor de por exemplo, uma interação, e ela pode ser ainda multiplicada por uma escala de 1, 2, 4 ou 8. Isso aqui ainda entra no cálculo do endereço efetivo. E, além disso, você pode fazer um deslocamento dentro da instrução. A instrução pode dizer se você vai querer fazer um deslocamento de 0, 8 ou 32 bits dentro do endereço que você está calculando. Aí, dado o endereço efetivo, você junta com o endereço do segmento e tem o endereço final, que é onde está o seu dado na memória. Todos esses campos aqui, a maioria deles são opcionais. O segmento é obrigatório, mas você pode usar o segmento default. E tem também, para calcular aqui, pode ser um endereço muito simples ou muito complicado. Olha só os modos de endereçamento que tem essa arquitetura, então. A gente pode ter o imediato, que é só o operando, que é só o dado da instrução, já vem direto no campo de endereço da instrução. Você pode pegar o endereço direto de um registrador, ou você pode fazer um deslocamento do segmento mais o imediato. Você pode pegar um segmento mais um registrador base, o registrador base, ou você pode pegar o segmento mais registrador base mais o imediato, e assim vai, né? Você pode multiplicar por um fator de escala um registrador de índice, ou você pode pegar o endereço registrador base mais registrador índice mais imediato e vamos embora, né? Todos esses aqui são modos de endereçamento que a arquitetura x86 funciona. Depois, como exercício, vocês podem pegar esses modos de endereçamento e ver em qual categoria eles se encaixam. Nem todos vão ter uma categoria certa, mas vocês vão ter alguma base lá nas classes de modo de endereçamento, naquelas 6 que eu apresentei. E a arquitetura ARM? A arquitetura ARM tem um modo de instrução mais simples um pouco, tá? Uns modos de endereçamento. Esse daqui é um que a gente chama de método de indexação da arquitetura ARM. São instruções para acessar a memória. Ela pode acessar a memória de 3 maneiras, tá? Você pode pegar o conteúdo de um registrador, depois pegar um deslocamento dentro desse registrador e achar o dado onde você está procurando da memória. Ou você pode pegar o registrador, somar o deslocamento, atualiza automaticamente o registrador e também acessa a memória. Ou você pode pegar o dado do registrador, acessar a memória, depois somar com o deslocamento e atualizar automaticamente. São pequenas variações de um modo de endereçamento que usa registrador e um deslocamento por imediato, que é aqueles de índice, né?
O modo de endereçamento do ARM para instruções para processar dados e desvios são um pouquinho diferentes. Para processar dados é sempre por registrador ou registrador imediato, sem acesso à memória. Isso é interessante. Nenhum dado é acessado à memória. Você tem no ARM lá os registradores de propósito geral, porque o ARM é uma arquitetura load store, e aqui que vem, né, a caracterização dela. Você carrega primeiro toda a memória com essas instruções aqui, com o load store, e depois para acessar os dados você usa só registradores, tá? E você pode multiplicar o dado do registrador por uma potência de 2 ainda, tem essa opção lá. As instruções de desvio, elas são somente por imediato na arquitetura ARM. São dados de 24 bits, então é um campo razoavelmente grande, e eles ainda são deslocados em 2 bits porque você anda de 4 em 4 bytes dentro da arquitetura, ou seja, uma arquitetura de 32 bits. Com isso você consegue acessar uma faixa de 64 megabytes, 32 megabytes para cima e para baixo do endereço atual. Tá? A gente vai ver como implementar esse tipo de coisa em breve, porque a gente vai ver a arquitetura MIPS, que é muito semelhante à arquitetura ARM. E finalmente, o load store também pode ser usado por múltiplos dados. Então você pode ter um registrador base, e aí você pode ler ou escrever mais de um registrador na memória. Então é o load multiple data, né? Store multiple data. Esse é o significado dessa implementação. Você pode, aí tem algumas variáveis, né? Umas variações aí, é de incrementar depois ou antes de você salvar, você decrementar antes ou depois de você salvar. Você pode escrever o seu dado tanto para cima quanto para baixo do endereço base. Isso depende do XX aqui, do tipo de instrução. São variações da instrução no opcode das instruções do ARM. Algumas arquiteturas um pouco mais antigas que são interessantes, né? Essas arquiteturas já não existem mais, desde essa aqui até o VAX que eu vou mostrar. O PDP, a gente vai ver 3 gerações dele. Esse daqui era um mini computador, tá? Ele tem algumas características muito interessantes. Ele é um computador histórico, né? Fez sucesso na época. Depois eu recomendo dar uma lida sobre esse computador, quem tem curiosidade. Então, olha só, ele tem 3 tipos de instruções, 3 categorias. Uma para com referência à memória, uma para acesso de entrada e saída e outras para referência a registradores. E esses 3 grupos, e dentro dessa classe tem 3 grupos de instruções para acessar registradores. Características interessantes que foram escolhidas. Esse tipo de instrução tem 12 bits, sempre 12 bits, todas elas são bem organizadinhas, né? E dentro dessa classe aqui a gente tem um formato semelhante aqui nos primeiros elementos, que é o opcode, tá? E depois vocês podem ver aqui o que são, né? São operações com os registradores e para informar qual registrador que vai ser usado. Aqui, para entrada e saída, você simplesmente tem um campo de qual é o dispositivo, você tem uma limitação aqui acho que vai dar 5 bits aqui, se eu não me engano, de quantos, no caso 32 dispositivos diferentes de entrada e saída que pode ter essa máquina. Aqui o opcode vem no final. E aqui o opcode vem no começo. Então, os campos eles não se sobrepõem, né? Você vai saber qual é o tipo de instrução lendo os primeiros bits. Se os 2 primeiros bits forem 1, quer dizer que 110 significa que é esse tipo de instrução. Se for 111, é esse tipo de instrução. Se for outra coisa diferente, é a instrução que é um acesso à memória. O PDP-10, aí já não é um mini computador, é um mainframe, é uma geladeirona, né, ou várias. Esse computador aqui, ele foi implementado, a característica interessante dele é que as instruções são de um formato só que são de 36 bits. É uma instrução maior zona, fizeram, não, vamos fazer uma instrução para tudo. Tem 9 bits de opcode, então a gente consegue 512 instruções diferentes, dá para acessar 2 registradores e dá para acessar a memória. Você pode dizer se o acesso é direto ou indireto à memória, né? Você pode ter uma indireção. Então esse aqui é o formato geral e essa máquina aqui funcionava. E esses aqui, né, essas máquinas foram muito famosas, foram as primeiras, assim, pioneiras na área de
por exemplo, de juntar I/O com memória, processador e dispositivo de entrada e saída juntos, antes vendia separado, né? Tinha umas questões assim. Bom, o PDP-11 é a terceira geração que a gente vai considerar aqui desses computadores. Ele também foi desenvolvido pela mesma empresa, que era a DEC na época. E a característica desse conjunto de instruções, vocês viram que eles não continuaram seguindo o padrão do PDP-8, né, que também era um mini computador. Nesse caso aqui, as instruções elas variam muito de tamanho. Por exemplo, essa daqui tem 16 mais 6 mais 6 mais 4. Dá 32 bits essa instrução. Essa daqui já tem mais de 32, 48 bits, se eu não me engano, né? Tem instruções de 16 bits também. E varia muito o tamanho que usava. É 16, 32 e 48 bits. Os campos também variavam bastante. Aí você tinha campo Source Destination, que tinha bits de tipo e indicavam registradores. Ou você tinha só um registrador sem indicar um modo de endereçamento e um outro campo que tinha um modo de endereçamento baseado no registrador, né? Você tinha só um deslocamento a partir da memória, enfim. Tinha uma instrução que era só opcode, nem tinha os operandos, né? Essa daqui foi uma nova tentativa, os engenheiros na época deviam achar que foi interessante implementar esse tipo de computador e venderam bastante, foi um sucesso também esse computador na época, esse mini computador. E aí a mesma empresa depois desenvolveu o VAX substituiu o DEC, né? Esse VAX aqui, eles tentaram fazer o objetivo, tratar as instruções de modo mais natural possível. Operandos são genéricos, então você pode ter operandos de várias maneiras, tá? Instruções podem ter até 6 operandos. 2 de origem, 2 de destino e 2 de tamanho, né? Então você vai ter o tamanho e endereço inicial de cadeia, tamanho e endereço inicial da segunda cadeia, e tamanho e posição original do resultado. Então você podia fazer operações com vetores nesse tipo de máquina com uma instrução só. Aqui tem alguns exemplos de instruções que podem ser vistas. Por exemplo, isso daqui é um retorno de subrotina. Era uma instrução de 8 bits. Esse daqui é para apagar o registrador R9. Já usava 16 bits. Esse daqui era para mover uma palavra. Então você tinha aqui uma palavra que era movida para a memória. Aqui você tinha uma instrução gigante que era uma soma de 5 a um inteiro de 32 bits em R0 e gravava o resultado num local cujo endereço era a soma de A com 4 vezes o tamanho de R2. Coisa de louco, né? Porque a implementação disso na arquitetura devia ser super difícil. Mas esse também foi um computador que na época que saiu substituiu os outros DECs, os PDPs, né? E foi um sucesso de venda esse cara aí. Um pouquinho mais sobre o formato de instruções da x86, né, e do ARM a gente vai ver em seguida. A gente vê um modo de endereçamento. Esse daqui a instrução aqui dessa família. O que ela tem? Ela tem esses campos aqui. Ela tem um prefixo de instrução, que pode existir ou não, pode ser de 0 a 4 bytes. Ela tem um opcode que pode ser de 1 a 3 bytes. Ela tem um campo aqui chamado mod, a gente vai analisar cada um deles, pode ser 0, pode existir ou não. Ele tem o campo SIB, que é formado pela sigla dessas 3 palavras, que pode existir ou não. Tem um deslocamento que pode existir ou não e pode ter até 4 bytes, e o imediato de 0 a 4 bytes também. Ou seja, no final das contas, essa instrução aqui, ela podia ter simplesmente 1 byte, ou ela podia ter 4, 8, 10, 13, 17 bytes. Ou seja, entre 1 e 17 bytes uma instrução. Variava também o formato, né, da x86, que é o que roda hoje, uma coisa semelhante, né, hoje nos computadores modernos, PCs. O que são esses campos? Os prefixos primeiro. Prefixo de instrução. Ele pode ter um exemplo, né, um lock, que vai dizer se o uso da memória aqui ele vai ser travado quando você compartilha com múltiplos processadores.
para você não deixar um processador atualizar o dado enquanto o outro está trabalhando. Também está envolvido nesse prefixo de instrução se essa instrução vai se repetir várias vezes ou não. Tem depois o prefixo de segmento. Você pode identificar ou não o segmento que os seus registradores estão trabalhando, tá? Ou os seus dados estão sendo trabalhados. Depois tem o prefixo de tamanho, que ele vai dizer o tamanho do operando, se é 16 ou 32 bits, e também o prefixo de endereço, que vai dizer que o seu endereço é 16 ou 32 bits. Depois você tem o mod RM, né? Ele vai dizer onde estão os operandos e como acessá-los, se os operandos estão na memória ou se estão em registrador, tá? Então, enfim, tem um monte de informações relacionadas a isso daí. E o SIB ele complementa o modo de endereçamento, desculpa. O SIB complementa o modo de endereçamento, ele vai ter se o seu dado vai ser multiplicado por um escalar, se você vai usar o registrador de índice e o registrador de base. E finalmente, bom, esse daqui são o tamanho do deslocamento e o tamanho do imediato, que vai usar ou não. Bom, e aqui a gente tem um formato aqui das instruções da arquitetura ARM. A arquitetura ARM, a característica dela é que são sempre 32 bits, e ela tem alguns formatos dentro desses, são poucos ainda. Outra vantagem, os campos com significado semelhante, eles se sobrepõem em todas as instruções. Tá? Na maioria das vezes, né? O L é uma exceção aqui, por exemplo. Então, uma instrução, por exemplo, para trabalhar com dados, essa daqui, ela usa 3 dados, 2 de origem e 1 de destino, por exemplo, né? Para fazer operações com soma, subtração, etc. Você tem uns loads stores aqui, esses 3 tipos para acessar a memória. Você acessa a memória baseado em um registrador de endereço e um imediato. Aqui são múltiplos acessos a load store, uma sequência de load store de múltiplos registradores. E esse daqui é o desvio, a instrução de desvio, que ele usa um imediato de 24 bits, como a gente conversou antes. Então esse formato aqui, depois é interessante ler um pouco mais, para saber um pouquinho mais de detalhe, quem tem interesse de trabalhar com ARM também, né? O ARM ele ainda tem uma outra opção, que é o Thumb Instruction Set. Esse conjunto de instruções ele é um conjunto reduzido, ele reduz o tamanho dele e ele consegue ter o mesmo efeito que uma instrução de 32 bits. Só que ele precisa ser traduzido para a instrução de 32 bits para depois ser executado. Claro, ele tem algumas restrições que acabam aumentando a quantidade de instruções um pouquinho que você precisaria para fazer a mesma coisa com 32 bits. Mas o efeito mesmo assim é de você ter instruções mais compactas, e então você acaba ganhando em espaço. Tá? A vantagem de 32 bits, lógico, a instrução original é que elas ganham em desempenho, só que ela ocupa mais espaço. Essa aqui perde um pouco de desempenho e ganha em espaço. Para arquiteturas de sistemas embarcados é interessante às vezes você ganhar espaço na memória. Tá? Mas então essas instruções que é a Thumb Instruction Set, elas são convertidas para 32 bits para depois serem executadas pelo processador ARM de 32 bits. Você pode trabalhar com uma memória de 16 bits se você quiser na sua arquitetura e usar esse tipo de instrução. E esse slide aqui, o último, a gente vai ver um pouquinho sobre o Assembler, que é o programa que transforma códigos na linguagem Assembly para códigos binários. Isso aqui é a evolução dos códigos com o tempo. A gente tem um código aqui que a parte de cima são instruções, a parte de baixo são dados. Antigamente o que você fazia? Você tinha o programa aqui, você tinha as instruções em binário e acabou. Você tinha que escrever lá no cartão perfurado, nos botões, né? Essa linguagem aqui ela passou a ser escrita em hexadecimal depois, para facilitar, para você não se perder nos zeros e uns. Você ainda tinha o número da linha do programa, só que aí o código da instrução e os dados eles eram passados em hexadecimal. O próximo avanço foi transformar esses valores aqui em hexadecimal
em códigos de instrução. Só que você ainda tinha o endereço onde tinha que ficar o seu programa, você tinha o endereço, a parte de dados e a parte de instruções. E finalmente, esse programa aqui depois evoluiu para o assembly, que você tinha dados e instruções, você tinha que ter o nome da variável, você não se referia mais aos dados por endereço onde eles estavam, mas pelo nome da variável, e você continuava usando os códigos das instruções. Esse é o assembly atual que as pessoas usam, né? Ou usavam, porque depois disso veio as linguagens de alto nível. Tá? Então esse daqui é a maneira como... mas hoje ainda é importante o assembly, que é a maneira com que a gente descreve a arquitetura e o conjunto de instruções e os modos de endereçamento de uma máquina.